Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para a parte 2 do nosso grande playlist eboriana que estamos montando aqui no canal. E hoje vamos falar muito de Marvel Comics. A grande Marvel do Capitão América, do Thor, do Homem de Ferro. E aqui ó, a gente já tá com o Rui novamente, se juntando a nós. Estamos de volta para continuar esse projeto aqui que eu estou gostando muito. Rui, vocês estão notando, né? A gente tá com a mesma roupa do vídeo anterior, a gente tá gravando tudo junto. Então ele segue sem saber nada do que tá pegando aqui. Absolutamente nada. Mas agora você já sabe um pouco mais de Howard. Muito. E Me surpreendi que ele não ficou velho, infelizmente, mas é a vida. Escreveu muita coisa antes de morrer. sim, não imagina se esse cara tivesse escrito até os 70 anos. Nossa senhora. O cara com 12 anos de produção conseguiu criar esse gigante. Conan hoje ia ser igual o Senhor dos Anéis, assim, questão de tamanho. Porque ia ter muito mais coisa que ele teria feito, né? Poderia ter ido pro cinema de forma muito melhor do que o Arnold Schwarzenegger. Inclusive, eu vou chegar no ponto do filme aqui, que tem umas curiosidades muito boas. Eu imagino. Mas beleza. A gente contou lá no vídeo anterior, se não viu, veja, o card tá aqui em cima. A gente contou no vídeo anterior que o Sprague the Camp começou a republicar essas edições. E tava aquele caos maluco. O cara até falava que ele era o detentor dos direitos do Conan, mas não tinha porra nenhuma. Mas aí, na década de 70, os leitores começaram a mandar cartinhas para a Marvel. Olha, Marvel, vocês podiam lançar um personagem de espada feitiçaria aí, né? Lança um personagem de espada feitiçaria. Até que um superior a da Marvel chegou, tipo, caralho, que isso? Que merda esse negócio de espada feitiçaria. Aí ele foi e procurou o Stan Lee e o Roy Thomas. Stan Lee dispensa com apresentações aqui, né? Simplesmente o cara criou os personagens mais icônicos da Marvel. Mas Roy Thomas foi um dos caras mais importantes da Marvel também. Ele era roteirista. E ele trabalhava nos títulos dos X-Men, trabalhava nos Vingadores. Então ele pegava realmente o creme de la creme e trabalhava ali em cima. Ele escrevia as histórias do Incrível Hulk, que era um dos personagens mais populares que a gente tinha na década de 70. Aí falaram, Roy, dá seus pulos aí, arranja um personagem de espada feitiçaria pra gente. E se vira, cria alguma coisa aí. Né? Aí eles falaram, não, vamos achar aqui algum bacana, que o público já gosta. Eles foram olhar alguns lá que tinham na época, caçaram bastante, foram nas livrarias, pegaram os livros. Ele ficou muito interessado pelas artes do Parasita. Aí ele chegou e falou, beleza, vamos escolher um aqui pra gente. Ele olhou, cool. Cool, tal, começou a ver o material que tinha saído. Não sabia com quem diabo tava os direitos. Ele foi, finalmente achou, só que tava caro pra caramba. Aí, não, beleza, vamos o Thrangor, que era outro personagem de espada feitiçaria, não era do Howard, isso. E caçou lá também, e ele queria esses por causa da sonoridade. Porque o K, o OR, assim, ficam mais bonitos na capa da revista. Tanto que o Roy Thomas ele já conhecia Conan. Ele não queria o Conan porque não achava o título tão interessante. Não achou que ia pegar na galera. Mas aí um dia ele estava em casa, estava lendo lá um livro do Conan, do Sprague the Camp, né? E ele viu lá o endereço de propriedade intelectual. Ele falou, não, isso eu queria dar, mano. Colocou o endereço no livro, ele deve ser acessível de conversar. Aí ele foi, mandou uma carta lá, e eles conseguiram negociar e licenciaram produzir essas histórias do Conan. Só que eles tinham uma regra, eles não podiam adaptar as histórias do Howard, eles não podiam contar os contos do Howard. Eles podiam usar o personagem para histórias novas. Criar novas coisas. Então começa aí. O Roy Thomas ele se anima bastante, conversa com o Stan Lee, conversa com o pessoal, não, vamos fazer, bora. Eles começam a pensar, quem que vai desenhar isso aí pra gente? Na época, o Bambambam na Marvel era um cara chamado John Buscema. John Buscema, ele, tipo assim, era Deus no céu, John Buscema na terra. O cara, ele era o mais cobiçado, o mais disputado pelos editores, trabalhou muito tempo ao lado ali do Roy Thomas na Marvel, com Stan Lee também. E ele era caro demais. Roy Thomas queria o John Buscema, mas
Até mesmo os editores mais executivos assim falaram, não vamos botar tanta grana assim nesse cara novo aí, não. Personagem que não sabe se vai funcionar, se vai ficar famoso, se vai dar certo, se não vai. Uhum. E aí eles foram e pegaram um cara chamado Barry Smith. Barry Smith era um iniciante, bicho. Completamente iniciante. Ele tinha ali seus projetinhos e tudo mais. E era britânico também. Então o Roy Thomas tinha que corresponder por ele através do mar. Nossa. Algumas poucas vezes o Roy Thomas conseguiu encontrar o Barry Smith, né? Para fazer os desenhos. Mas finalmente foi publicada a primeira edição de Conan o Bárbaro. Que tá neste volume aqui. Esse é um. É até interessante, tipo, a gente viu ali as artes do Frazetta, né? Mudou bastante a estética do Conan, assim. O personagem ainda continua muito parecido, mas o traço é perceptível que é obviamente outra pessoa que tá fazendo. Ah, sim. E também uma coisa que eu acho interessante a gente falar é desse capacete chifrinho. Porque um dos testes, vou até te mostrar aqui, um dos testes para saber quem queria fazer o desenho do Conan foi ter feito a historiazinha desse personagem aqui. Não é o Conan. Só que eles resolveram manter. Bom, eles gostaram da história, gostaram do traço lá do Barry Smith. O traço tem vários problemas de anatomia, alguns de movimento, assim, mas o cara realmente estava mais iniciando. Ele tinha esse capacetinho aqui de chifres. Eles quiseram manter para tentar aproximar o Conan mais dos personagens super-heróis da época, com uniforme. O uniforme, que muitos tinham capacete. Se olhar, parece até, assim, parece entre aspas um pouco com o do Thor. Que tinha aquele capacetinho com asa, que é super clássico e tal. Sim. Aí beleza. Aí a gente começa a ter as publicações do Conan. E, bicho, que sucesso estrondoso que não foi esse troço. Sério mesmo. Conan estava sendo vendido aos rodos. E um grande mérito disso era os roteiros do Roy Thomas. O desenho do Barry Smith, dá pra ver claramente a evolução do cara à medida que as edições vão passando. E o sucesso foi tanto que o Roy Thomas ele conseguiu convencer os executivos da Marvel a pagar para licenciar as histórias originais do Howard. Ah, legal. Então, nesse volume aqui, a gente tem várias delas. Se não me engano, nesse aqui a gente já tem a Cidadela Escarlate, nós já temos a Filha do Gigante de Gelo e a gente também tem a Torre do Elefante. São 3 grandes histórias do Howard, todas já compiladas nesse livro aqui. Outras histórias, eles pegavam a ideia geral ali do conto do Howard ou do Sprague Le Camp, davam uma adaptada em cima também, e criou-se esse monstro sucesso inigualável. Tanto que, só vocês verem, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui são alguns ônibus que a Panini está lançando agora com toda a era Marvel. E, na verdade, toda não, vou chegar nisso. São só 4. E temos ainda o quinto, que é o maior deles. Não coube Um pouquinho maior só, né? E, gente, vão ser 10 tomos desse daqui. Contando tudo que o Conan tinha. Uma coisa que eu não sabia que era... Assim, eu já sabia que ele tinha ido pra Marvel, só que pra mim, tipo... participou da Marvel, apareceu um quadrinho ou outro, teve um ou outro dele. Eu não fazia ideia que teve tanto quadrinho assim do Conan naquela época, década de 70, 80? 70. Foi coisa demais. Não, eu vou contar uma curiosidade mais interessante ainda. Essa aqui é a revista Conan o Bárbaro. E, obviamente, o Roy Thomas teve que fazer algumas concessões para agradar os executivos, também transformar o personagem mais palatável para mais públicos. Ele já tinha sido... Já estava um pouco mais agradável, assim, menos violento pelo Sprague The Camp. E aí o Roy Thomas ele começou a se sentir um pouco incomodado com isso, até tipo, não, as revistas estão vendendo bem, o negócio tá indo forte aqui. Alguns anos depois da publicação do Conan, acho que 2 ou 3 anos depois dessa história aqui, o Barry Smith sai e eles entram com o John Buscema
Ah, então eles trocam de desenhos. Trocam. Dá pra ver a diferença de traço até na capa um pouco. Então a gente já tá com uma das maiores duplas criativas da história trabalhando juntos, que é Roy Thomas e John Buscema. E, na minha opinião, rivalizam com a dupla intocável que é Stan Lee e Jack Kirby. E Conan tá sendo sucesso, só que aí o Roy Thomas tá assim, ó, John, o negócio tá bom, então a gente não pode entrar de cabeça tão forte no que realmente o Howard visionou pra esse personagem. Aí eles vão e então conversa com os executivos da Marvel e falam assim, olha, o que você dá a gente criar uma segunda linha editorial mais focada pro público adulto, realmente resgatando bem essas histórias mais violentas, adultas do Howard. Eles falam, não, beleza, tenta aí. Aí que eles lançam a segunda linha editorial chamada A Espada Selvagem de Conan. Então, a partir de 74, na Marvel, Conan tem 2 revistas sendo lançadas. Essa aqui... essa aqui é toda em preto e branco. Essa já é em preto e branco, tem muito mais violência e nudez explícita. É porque o quadrinho infantil para criança não dá pra ter muita coisa, né? Então... Nossa, lindo. Muito legal. Aí a gente segue com essas 2 publicações do Conan na Marvel, que fez ainda o personagem explodir mais ainda. Aí o tempo passa, Conan, só o sucesso subindo, cada vez mais adaptando histórias do Robert Howard. Finalmente a guerra de patentes lá do Howard foi resolvida com uma associação chamada Conan Properties International, a CPI. E realmente organizou sob uma grande organização mesmo todo o material do Conan. E foi muito mais fácil para os licenciantes, para a Marvel, para todo mundo resolver isso. E também a melhor coisa aconteceu, que foi resgatar nos textos originais do Howard. Então as pessoas começaram a entender o que era Robert Howard que ele realmente escreveu. Sim. E ajudou muito por causa da popularidade dos quadrinhos. E Conan estava em franca ascensão. As 2 revistas, mega sucessos, Conan o Bárbaro e Espada Selvagem de Conan. E aí, em 78, uma instituição, um sindicato mesmo, esse sindicato era o Sindicato de Jornais. Ele aparece, olha só, a gente tá querendo levar um pouco mais de entretenimento pro jornal, né? Chega pro Stan Lee e pro Roy Thomas para conversar disso. Eles falam, nossa, a gente queria publicar algumas historinhas dos seus personagens. Aí beleza, selecionam de todos os personagens da Marvel. Selecionam 3. O Incrível Hulk, o Homem-Aranha e Conan o Bárbaro. Não escolheu nenhum outro além de Conan o Bárbaro, pra vocês terem noção do sucesso disso daqui. Nossa, Conan era muito grande nessa época, eu não fazia a menor ideia. Violento. E aqui a Panini também tá lançando essas tirinhas aqui, de jornal. E olha, Cunha, isso aqui é muito legal. A capa é sensacional. Esse aqui foi um presente do meu grande amigo Manuel Rocha. Muito obrigado, Manuel. E olha só que bacana isso aqui. Porque isso aqui, nossa, cada semana saía uma tirinha mesmo. 3 quadrinhos. Nossa, então você tinha que ir lendo toda semana pra ir montando a história, que legal. Aí o que eles tiveram, o desafio disso aqui? Eles tiveram que reapresentar o personagem. E até admito, ler esse conteúdo aqui de uma vezada só é um pouco maçante, porque eles não podem, só ir seguindo a história. Eles têm que pensar que às vezes o cara vai perder um dia. Então eles acabam recapitulando alguns conceitos e tudo mais. E olha só que interessante, Rui. Essa aqui, a tirinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A tirinha do Jornal Especial de domingo era uma página colorida com 3 tirinhas. Nossa, pra poder fechar a semana. Fechava a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e a de domingo. Meu Deus, isso é genial. Que da hora. E aqui a gente teve a popularização do Conan para um grande público. Mesmo. Porque a gente tá falando aqui de Conan ser um sucesso absoluto e tudo mais, mas de certa forma ainda é um produto muito nichado. Sim. O quadrinho naquela época era visto de uma forma muito infantiloide ainda. Então quando falou de jornal, que era tipo assim, premium, eu falei assim, não, beleza. Agora o trem ficou grande. Agora o treco tá indo. É engraçado pensar também como que nessa época
quadrinho era muito mais nichado do que hoje. Porque hoje você fala Marvel, tipo assim, tá dentro da Disney, multi-bilhões de dólares envolvidos, filmes milionários, tipo, todo mundo sabe o que é Marvel, todo mundo conhece esses super-heróis e essas histórias. E você olha pra trás, tipo, era muito nichado. Você tinha que ir numa loja de quadrinho e comprar um quadrinho para ler. Então, tipo, realmente, na hora que chega no jornal, tipo, tá, agora chegou pra todo mundo. Igual provavelmente, assim, quando a Marvel veio pro cinema mesmo, que começou, e aí, tipo, realmente foi pra geral, tipo, ficou gigante. Sim. E foi um sucesso absoluto. Esse aqui é o volume 1 de 2 que vão ter, contando as historinhas de jornal. Não, isso aqui é só 78, 79. Só 78, Nossa, 79. é muita coisa. Aham. Esses pensar que são só... Tudo bem, saía todo dia, mas se pensar que são só 2 anos... E aqui não é um subproduto da Marvel, não. Aqui é roteiro de Roy Thomas e desenho de John Buscema. Ó, legal. Eles realmente pegaram uma importância muito grande. Tipo, meu Deus, vamos soltar revistinha de super-herói no jornal. Todo mundo vai ver. Vamos fazer esse negócio aqui, olha só. Roy Thomas e John Buscema. E uma coisa que é muito interessante, pra gente já começar na narração desse vídeo daqui, é como que Conan tá acessível hoje, bicho. Que nem eu tô falando. Recentemente, a Panini lançou essa coleção aqui, Espada Selvagem. São 75 volumes disso aqui. Sim. Mas uma coisa que é muito interessante a gente conversar sobre essas histórias aqui foi porque eles resgataram muita coisa que o Howard tinha envisionado. Que é o seguinte, a gente abre aqui essa edição, você tem aqui A Filha de Gigante de Gelo, Ciméria, Cidadela dos Condenados, Coisinha da Catapulta. São várias histórias menores. Você pode ler em qualquer ordem. Então, se você for na banca de jornal, na livraria, pegar a número 55 dessa daqui, você pode pegar despreocupado e ler. Você não precisa de cronologia. Eu acho que é uma coisa fantástica. Aqui, eles meio que seguiram, de certa forma, alguma cronologia, mas também não é tão preso assim, não. É mais tipo assim, a história do Conan termina e fala assim, agora ele está andando para Zamorra. Aí na próxima história eles têm Zamorra. Mas à medida que o tempo foi passando, alguns personagens começaram a ir e voltar. Uma coisa muito foda da gente conversar é sobre os outros personagens que apareceram aí. O Howard, ele criou vários personagens coadjuvantes para as histórias do Conan. Nos contos, eles participavam de uma história Nunca mais apareciam. Mas tinham personagens fantásticos. Uma delas era a Valéria, que era uma grande mercenária. Ela primeiro apareceu no conto Cidadela Escarlate. Não, Cidadela Escarlate não, perdão. Pregos Vermelhos. Tá aqui. E ela foi apresentada aqui e ela acaba se tornando recorrente em algumas histórias. A gente tem a Pirata Billet, que foi o único e grande amor da vida do Conan. A Rainha da Costa Negra. Mas uma das personagens mais interessantes que a gente tem aqui foi quando o Roy Thomas queria um personagem feminino para rivalizar de frente com o Conan. Essa é a versão, tipo assim, bater de frente, forte. Ele começou a pesquisar. E ele fez um negócio que eu achei fantástico. Tinha uma história do Howard publicada chamada A Sombra do Abutre. Essa história era uma ficção histórica. Se passava tipo, na região perto da Rússia, sobre a guerra entre a Áustria e o Império Otomano. Nossa Senhora. E lá, ele apresentou uma personagem chamada Red Sonja. Ou Red Sonja, para os brasileiros aqui, como eu falo. Ele pegou esse personagem de ficção histórica e levou ela para a Era Boreana. E a gente até tem fazendo um adendo, eu acho que esse é um dos quadrinhos mais bonitos que eu já vi. Isso aqui é o fantástico. Estilo de desenho dele é sensacional. Aqui segue com o roteiro do Roy Thomas, mas quem tá desenhando essa história aqui é o Esteban Maroto. Um cara que também já trabalhou com Conan. E, gente, Esteban Maroto é outro gênio do desenho. Um cara absurdo. A Pipoca Nanquim vai até lançar mais coisas do Esteban Maroto esse ano junto com o Roy Thomas, uma adaptação da história do Drácula, que vai ficar muito legal. O Drácula do... Vai sair o filme agora, o Drácula do... Não, do Nicolas Cage. Não, mas aqui, olha, a gente tem essa edição aqui lançada pela Pipoca Nanquim também, chamada Balada da Deusa Ruiva. Que é um quadrinho mesmo, contando uma historinha. Só que aqui no final do livro, eles colocaram o conto original. Olha que legal. Então a gente tem aqui a história que deu origem à Red Sonja. E aqui, ó, ela não tinha esse visual aqui, lá lutando com os otomanos.
Você foi adaptado pro mundo do Conan. Foi adaptado no mundo do Conan. E que ela ganhou esse biquíni de metal aqui, ó. Aqui a gente tem o conto, A Sombra do Abutre, por Robert Howard. Nossa, sensacional. Só mostrar também porque que eu acho esse provavelmente não vai dar pra ver tão bem. A gente vai mostrar no detalhe. O quadrinho, ele é todo preto e branco, mas alguns detalhes, normalmente o cabelo dela e alguns outros detalhes são ruivos, são vermelhos. E fica espetacular. É surreal, tanto que eu achei isso aqui bonito. Eu fiquei de cara de verdade. Esse com certeza vou pegar pra ver depois. Esse de ver foda demais. Aí agora a gente tem a Red Sonja como personagem oficial da Marvel aqui. E as pessoas conhecem ela por esse visual. Uhum. Muita gente nem sabe que ela é um ponto de ficção histórico do Howard. Porque uma coisa que é muito impressionante a gente falar também é sobre a Era Eboriana em si. Eu vou mostrar nos detalhes, tem até nessas edições. Eu vou pegando uma dessas aqui. Que é o mapa que o Howard criou da Era Eboriana. Acho que no início que tem. Que ele criou a Era Eboriana por um motivo muito simples. Foi não ter que ser tão fiel às histórias do mundo real. Ele gostava muito de história e tudo mais. Mas pensa, esse cara tem que fazer um trabalho minucioso de pesquisa histórica em 1920, 1918. Então ele criou a Era Eboriana, só que ele colocou aqui uns lugares que a gente consegue dar uma assimilada. Tipo a Ciméria. A Ciméria é um lugar que existiu. Então a galera consegue vislumbrar mais ou menos o que é aquilo. Aqui a gente tem Estígia, com grande deserto. A gente remete já no Egito, no mundo real. Mais para a direita você começa a ter os reinos mais asiáticos. Então você consegue se situar um pouco nesse mundo aqui, mas sem o Howard precisar de ter um esmero tão grande de pesquisa histórica. Imagina o tanto de livro que esse cara ia ter que pegar na biblioteca para ver essas pesquisas, bicho. Isso em 1920, mais ou menos. Não, e esse texto aqui eu achei ele muito bacana. Eu vou ler para vocês. Vou ler esse textinho. Porque eu acho que ele conta muito sobre o que é Conan. E uma coisa muito interessante, esse trecho aqui ele foi tirado do conto A Fênix na Espada. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E eu acho que esse texto aqui, ele consegue dar um direcionamento sobre o que é Eboriana e sobre o que é Conan. Uhum. Vou deixar as imagens bonitas no fundo rolando enquanto eu leio. Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram a Atlântida e as cidades resplandecentes, e os anos que se levaram os filhos de Airias, houve uma era imaginável, na qual reinos esplendorosos espalhavam-se pelo mundo como míriades de estrelas sob um manto azul. Nemédia, Orfir, Britúnia, Hiperbórea, Zamora, com suas mulheres de cabelos escuros e misteriosas torres assombradas por aranhas. Zingara com sua cavalaria, Hoth, que fazia fronteira com as terras pastorais de Shem, Stygia com suas tumbas guardadas pelas sombras, Hyrcania, cujos cavaleiros ostentam aços, seda e ouro, mas o reino mais orgulhoso do mundo era Aquilônia, que dominava a suprema no delirante oeste. Para lá foi Conan, o cimério de cabelos negros, olhar sombrio e espada na mão, ladrão, salteador, matador, dono de gigantesca melancolia e de gigantesca alegria, para pisotear os adornados tronos da terra sob seus pés calçados em sandálias. O texto do Howard é bom demais, gente. E essa é a potência que o cara conseguia trazer aqui. Bruto. É simplesmente assustador o que o Howard conseguia escrever nas palavras. O texto dele é muito brutal, muito forte. Você se arrepia lendo essas histórias. E até que, lá nos anos 80, a galera tem ideia de fazer um filminho. Filme do Conan o Bárbaro. Só que nenhum estúdio estava querendo bancar esse desafio aí, cara. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer um filme com orçamento assustadoramente baixo. E deu certo pra caramba. Conan, o filme do Conan, do Arnold Schwarzenegger, foi um sucesso impensável para a maioria das pessoas. Eles queriam colocar o Arnold. E o Arnold, naquela época, ele era muito mais conhecido como fisiculturista do que como ator. Foi bem no início
da trajetória deles de ator. Sim. Foi o filme. Eles quiseram pegar uma personagem icônica do Howard e trazer pro filme também. O filme ele não conta nenhuma história realmente adaptada do Howard. Eles realmente criaram uma coisa nova. Só que eles quiseram levar a Valéria também. Que é a loura lá que eu comentei. Mano, eles pegaram uma mulher que era uma dançarina daquela de TV, que gravava aqueles vídeos pra galera acompanhando em casa. Tipo, agora pula! Levaram ela pra lá. Não sabia disso. E pra você ter noção, o Arnold Schwarzenegger, beleza, o cara parrudão. Pros asseclas do vilão, eles precisavam colocar uns caras ameaçadores também. Mano, eles deram a grana pra um jogador de futebol americano. Só que os caras eram grandes. Porque senão todo mundo ia ficar pequenininho perto do Arnold. Sim. Aí beleza, foram, gravaram o filme com a trilha sonora fudida, violentíssima mesmo. E um extremo sucesso que ainda causou um maior revival no Conan ainda. Assim, o bicho era gigante e ficou maior ainda. O Conan é um sucesso que não para. E também foi um dos motivos que ajudou a deslancar a carreira do Arnold Schwarzenegger, né? E também, puta merda, olha o tamanho daquele cara, né? Se alguém era pra ser o Conan, era ele. Uma coisa interessante pra gente mostrar é essa edição aqui que saiu agora, há pouquinho, pela Panini também, que é o Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem em Cores. E realmente são algumas histórias inéditas que eles pegaram da Espada Selvagem, que eram as preto e branco, e coloriram. Ah, que legal. E só era aquela mais sangrenta, mais violenta. Exatamente. E aqui tem algumas historinhas compiladas. Isso aqui tá bem fácil de achar nas bancas ainda. Tudo isso aqui que a gente tá mostrando da Marvel tá bem tranquilo ainda de achar em bancas. O que é mais difícil é o Espada Selvagem, que tá aqui. Esse daqui você ainda consegue completar a sua coleção, mas com alguma dificuldade. O resto você acha bem tranquilamente. E uma coisa que é muito importante a gente falar nesse vídeo, é que quem ajudou a fazer esse vídeo aqui foi a Livraria Leitura. Os caras são grandes apoiadores do canal e eles deram de presente pro canal isso aqui. O volume 1 de Conan o Bárbaro, Ômnibus da Panini. Então, Leitura, muito obrigado. Tudo isso daqui, tudo que tá aqui em cima da mesa, vocês encontram lá na Leitura BH Shopping. Só procurar o Rodrigo lá na seção de quadrinhos e mangás e garfar suas edições de Conan o Bárbaro. Bem, acho que com isso pouco tudo que nós falamos, né? A gente consegue fechar aqui a Era Marvel. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a Era Dark Horse, da trajetória de Conan o Bárbaro. Bem, gente, o bicho ficou por aqui e até a próxima.